Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre psicologia, sobre cultura, sobre fé, e hoje nós vamos fazer aqui um extenso comentário sobre a teoria do amor, tá bom? Então vou desenvolver aqui uma investigação filosófica psicológica sobre o amor, né? Então você que atualmente de repente é um interessado nessa temática do amor, então fica comigo porque nos próximos minutos deste vídeo, e eu acredito que vai ser um vídeo longo, nós vamos conversar sobre o amor. Então hoje eu vou responder uma pergunta simples, só que não, que é a seguinte: o amor mudou? O que você acha? Me diz aí. E para nossa conversa, já estou pegando aqui minha água, já estou até com o meu cafezinho. Dessa vez eu trouxe meu cafezinho para poder a gente conversar longamente sobre o amor mudou. E se você não me conhece, meu nome é Otton Júnior e eu sou graduado em Psicologia e Filosofia. E como falei, aqui no nosso canal Otton Júnior TV, eu inclusive mudei o nome do nosso canal, antes era Otton Júnior Psicologia e a partir deste vídeo aqui, portanto, será Otton Júnior TV, porque aqui eu vou ampliar os temas, né? Eu vou englobar aí psicologia e filosofia, para poder não ficar só na psicologia e eu falar de coisas a partir, né, do meu repertório mesmo, né? Porque eu estava focando aqui em aulas só para psicólogos ou estudantes de psicologia, mas agora eu resolvi aqui trazer uma abordagem diferente para o canal, tá bom? Então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você. E vou pegar aqui o meu limpador de lente. Exatamente, meu limpador de lente aqui de óculos. Tá aqui, ó. E enquanto eu converso com você, eu limpo aqui os óculos. Então, hoje nós vamos conversar e tentar responder a esta pergunta simples, que é: o amor mudou? Na verdade, você deve estar interagindo aí comigo mentalmente, falando assim: bom, Adão, essa não é uma pergunta tão simples assim. Bom, eu sei que não é tão simples, é uma ironia eu falar que ela é uma pergunta simples. E por que eu fiz essa investigação? Porque uma amiga, né, me pediu para compartilhar numa roda de conversa este tema, e eu estou aqui gravando esse vídeo antes de eu apresentar essa fala na roda de conversa, que será agora para mim no próximo sábado, e eu estou gravando aqui antes, mas é provável que eu lance aqui no meu canal depois que eu tiver lançado, depois que eu tiver conversado lá presencialmente com esse grupo de pessoas, tá bom? Então ela pediu para falar sobre isso, eu tinha algumas coisas na cabeça já, e eu fui fazer uma investigação para poder eu me preparar logicamente para a roda de conversa. A ideia na roda de conversa não sou eu falar muito, mas apenas abrir a temática para poder a gente conversar lá sobre se o amor mudou ou não. Então, o amor é uma das questões mais profundas da condição humana. Então, para poder responder isso, eu trouxe elementos tanto da psicologia como da filosofia para poder a gente chegar a uma ideia mais ou menos estabelecida do que seria a resposta, vamos dizer assim, para esta pergunta. Então, em psicologia, na minha graduação de filosofia, eu tive um professor que ele falava muito sobre a dúvida epistêmica, né? Ele é um modernista, né? Ele é um estudioso de Kant, talvez um dos especialistas mais profícuos no estudo de Kant no Brasil, sem dúvida nenhuma, o professor Gustavo França. E ele é um modernista e ele fala muito sobre a dúvida epistêmica, né? Sobre como a gente tem que se colocar humildemente diante de uma questão, né? E a gente investigar ali o status questiones da coisa, né? Então, para a gente falar sobre algo, então a gente precisa investigar. E aí, logicamente, o amor é um tema falado desde Platão, né, até falado, sei lá, por a Virgínia ou Jojo Todinho, né, ou qualquer Anitta, né, qualquer cantor vulgar que nós temos na contemporaneidade. Então é um tema amplamente abordado. Todo mundo é palpiteiro sobre o amor, porque todo mundo talvez já tenha tido uma vivência do amor, seja ela
bem-sucedida ou não, seja ela uma vivência concreta, né, ou uma vivência imaginativa, né, porque talvez você tenha pensado assim, bom, ontem eu nunca tive uma experiência com amor, mas talvez você já tenha imaginado, né? Então, eu gosto daquela pessoa ali, se desse certo. Talvez você não tenha se relacionado com ninguém até agora na sua vida, mas você talvez já tenha imaginado se relacionar com alguém. Então, o amor sempre vai ser uma temática que vai girar aí no imaginário humano. Então, por isso, é uma temática interessante e, logicamente, não teria como eu abordar todos os autores que falam ou que já falaram sobre o amor, porque é provável que se um autor, em tese, é um pensador, então, logicamente, ele pensou um pouquinho sobre o amor. Eu tenho um vídeo específico aqui sobre a proposta do Viktor Frankl sobre o amor, tá bom? Aqui é uma psicologia do amor muito interessante, então se você tiver interesse, você acessa a playlist da Logoterapia e Análise Existencial, um grupo de estudos, que eu trabalho um livro chamado Psicoterapia e Sentido da Vida, e lá nesse livro, então, tem um capítulo específico sobre o sentido do amor. Então, se você quiser uma teoria psicológica mais robusta do que eu vou apresentar aqui, mais específica, mais característica, mais estruturada, então eu recomendo fortemente que depois que você terminar esse vídeo aqui, você vá lá para a playlist do grupo de estudos de logoterapia e lá você vai buscar o capítulo O Sentido do Amor, tá bom? O Sentido do Amor também foi um TCC que eu fiz para minha pós-graduação em Psicologia Existencial, Humanista e Fenomenológica. Então, vamos iniciar o nosso caminho aqui sobre essa investigação. Então, o primeiro ponto aqui, a gente tem uma fundamentação filosófica, né, da busca pela transcendência ao vazio líquido. Então, a gente tem, como eu falei, desde a antiguidade clássica, né? Então, para os gregos antigos, o amor não era um conceito único, mas uma força dividida em categorias, tanto que essas categorias foram sendo repetidas ao longo dos anos, né? Então, a gente tem o Eros, que seria o amor-desejo, aquela paixão avassaladora e a busca pela beleza, né? A gente tem no Banquete de Platão a ilustração disso. Nós temos o amor chamado filia, né? Que seria o amor, a amizade, baseada aí na reciprocidade, no respeito mútuo e na virtude. E a gente tem aqui a ética aristotélica embasando esse amor. Nós temos o ágape, que seria o amor cristão, né? Então a gente tem aí basicamente esses três tipos de amor. Nós temos C.S. Lewis, que já é um moderno, né? Mas que ele vai dizer que existem 4 tipos de amores, né? Deixa eu só ver aqui qual é o amor que C.S. Lewis acrescenta, porque eu me esqueci. Os 4 amores de C.S. Lewis. Quais são os 4 amores? A gente tem a afeição, isso, né? Então, a afeição, que seria ali um afeto natural, instintivo, familiar, né? Que é mais ou menos o amor filia, né? Ele faz essa diferenciação aí, né? Ele acrescenta mais esse amor. Bom, então nós temos, de maneira clássica, vamos dizer assim, esses 3 amores aqui, tá bom? Então, guarde isso porque é importante a gente guardar aí principalmente o amor ágape, né? E aí nós temos, na modernidade, a gente tem o ideal romântico, né? Principalmente ali nos séculos 18 e 19. Então a gente tem esse movimento romântico, né, ou romantismo, e aqui a gente tem algo que é muito característico dos nossos tempos. E aqui eu gostaria que você começasse a prestar atenção efetivamente, porque aqui a gente vai começar a ter um entrelace dessas perspectivas amorosas que nos nossos tempos geram um adoecimento. Então a gente tem a fusão do Eros com o ágape. Então o amor passou a ser visto como uma fusão de 2 almas, um destino místico, aquela famosa teoria da alma gêmea, que superaria barreiras sociais, né? Então o casamento, que antes era um contrato muitas vezes econômico, muitas vezes
a de função social, como a gente tinha muitos exemplos dos gregos, por exemplo, né? Ou muitas vezes visto como uma vocação, né? Como no caso do amor cristão, né? Então passou a carregar o fardo de suprir todas as necessidades emocionais e espirituais do indivíduo. Então aqui a gente já começa a ter uma mudança de perspectiva, e uma mudança de perspectiva um tanto quanto problemática, né? Porque o amor que antes tinha uma perspectiva de função social, agora ele tem uma perspectiva de suprir necessidades emocionais e espirituais de uma pessoa. Então aqui talvez você já comece a perceber a familiaridade daquilo que a gente está chamando atualmente de o amor. E aí nós temos ainda, avançando um pouco na história e uma ideia contemporânea, a gente tem a famosa teoria do Bauman, que é a famosa teoria do amor líquido, né? E a gente tem, além do Bauman, né, com o amor líquido, em que ele vai argumentar que os laços humanos se tornaram frágeis, né? Ou seja, as pessoas buscam por conexões que podem ser desfeitas a um clique em vez de relacionamentos, né? Então a gente tem esse tipo de característica, né? Então antes o amor ele era eterno, né? Antes o amor era para sempre. Agora não, agora a modernidade vai cultivar um tipo de relação, um tipo de amor que, se eu me conecto muito rápido e muito fácil, eu também tenho a possibilidade de me desconectar muito rápido e muito fácil, né? Então essa é a teoria do amor líquido. Eu tenho aqui o amor líquido de Zygmunt Bauman, e ele trata a partir dessa ótica, né? Então o outro passou a ser consumido como um produto, né? Então isso daqui é o mal da contemporaneidade, né? A gente tem o exemplo aí das redes sociais que falam sobre relacionamentos, né? O que são sobre relacionamentos, que eu nem sei se é relacionamento mesmo, né? Na verdade é uma pegação, por exemplo, Tinder, né? Então Tinder é uma prateleira em que eu escolho um produto, né? Então eu escolho um produto a partir de certas características, né? Então esse é o Tinder, né? Então eu acesso o Tinder, sei lá, eu faço meu perfil lá no Tinder, eu coloco ali umas categorias específicas, digo algumas coisas e eu vou em busca. Eu acho que é assim que funciona. Eu não tenho Tinder, né? Mas nunca acessei. Tenho até curiosidade de fazer meu perfil lá para ver como é que funciona, mas assim, não tenho interesse. Enfim, mas o que eu sei é que tem isso, tem os perfis, você lê ali uma certa característica, você dá um match, começa ali a conversar com a pessoa, né? E de repente, se gostar ali da troca de 2 ou 3 mensagens, marca com a pessoa, sai com a pessoa e transa com a pessoa. É basicamente isso. E nós temos o Alain Badiou, né? A teoria do elogio ao amor, né? Que vai se contrapor um pouquinho à visão do Bauman, né? De uma relação de consumo, né? Uma relação de produto no que diz respeito aos relacionamentos. Para ele, o Badiou, o amor autêntico é uma reivindicação da vida e uma construção duradoura que exige correr riscos. Então, ele critica esses aplicativos de namoro, que prometem ali entre aspas, amor sem riscos, né? Então, o amor sem risco não é o amor. Então, é uma visão interessante, contemporânea aqui, só para a gente fazer a contraposição entre o amor como produto versus o amor que tem riscos. E a gente tem agora uma breve fundamentação psicológica, e aqui eu gostaria de fazer aqui um breve comentário, porque nós temos muitas teorias psicológicas do amor, tá bom? Poderia colocar muitas, né? A que eu sigo, vamos dizer assim, enquanto psicólogo, se eu fosse explicar aqui para vocês, é a perspectiva da logoterapia e análise existencial do Viktor Frankl. Então, é a teoria do amor, o sentido do amor. Essa é a teoria que eu uso enquanto profissional. Então, novamente, se você quiser saber qual é a teoria do amor que eu entendo, que eu uso, que faz sentido para mim, né, é a logoterapia. E aí você vai de novo, né, a playlist lá da logoterapia e acesse a explicação que eu destrincho, que eu comento exaustivamente
aqui no nosso canal. Então, a gente tem uma psicologia que evoluiu de uma visão biológico-funcional para a compreensão focada no apego e na individuação. Aqui tem teorias interessantes que eu separei e que são muito utilizadas atualmente. Então, a gente tem a psicanálise clássica, ali do amor como projeção. Freud via o amor como uma sublimação da libido, né, da pulsão sexual, e uma repetição de dinâmicas da infância, né? Então, na infância, vamos dizer assim, nós temos vários afetos que são instalados na gente. E esses afetos, eles são padrões, né? A gente poderia chamar isso atualmente de crenças, né? Numa linguagem talvez mais coach ou mais TCCeuta, né? Então, nós temos crenças, nós temos esses afetos são padrões, são formas da gente se relacionar. E aí, o que acontece? A gente ama no outro aquilo que a gente deseja para nós mesmos, né? O que perdemos da nossa relação com os pais. Então, na relação com os pais, nunca será uma relação perfeita, então a gente perde algo, né? E a gente começa a se relacionar com uma outra pessoa de uma maneira narcísica, logicamente, né? Porque eu começo a me relacionar com uma outra pessoa esperando que ela me dê algo que eu não tenho, né? Então, sempre é uma relação, no fim das contas, comigo mesmo, né? Então, eu não estou olhando para outra pessoa como ela é de fato, mas eu estou olhando para outra pessoa segundo aquilo que eu desejo encontrar, né? Então, se eu me conecto com alguém, é porque este alguém está suprindo uma falta que eu espero que essa pessoa supra, né? Então, a perspectiva psicanalítica sempre vai ser uma perspectiva narcísica de relação, né? Na verdade, eu não estou olhando para o outro, eu só estou olhando para a minha falta. Então, se o outro completa essa minha falta, supra essa minha falta, beleza, eu consigo me relacionar com ele. E a gente pode ver que existe um princípio psicológico aqui verdadeiro, né? Tanto que muitos relacionamentos acabam por conta disso, né? O outro, né, não fez com que eu me sentisse seguro, né? Então, em função disso, eu termino esse relacionamento com o outro. Olha só. E a gente tem Lacan, né, e aquele resumo paradoxo moderno com a famosa frase, né? Amar não é dar o que não se tem a alguém o que não o quer. Amar é dar o que não se tem a alguém que não o quer. O amor opera sobre a falta. Então, buscamos no outro algo que cure a nossa incompletude. Então, é sempre isso, e aí você vai perceber que tem uma influência muito grande do romantismo, né? Escolas e filosofia alemã ali do século XVIII e XIX muito forte, né? Idealismo alemão. A gente tem todas essas influências aí kantianas, hegelianas, né? Como um solo de desenvolvimento dessas ideias, né? Psicanalíticas, etc., né? Então a gente tem aqui sempre este amor em uma perspectiva negativa, né? Então é a ausência de algo, né? Então o amor é a ausência de algo, não é, vamos dizer assim, não é uma perspectiva afirmativa ou positiva, não. O amor é uma perspectiva de algo. Então eu estou sempre em falta, eu enquanto pessoa estou sempre operando em falta, e eu estou sempre buscando no outro algo que cure a minha própria incompletude. Então, essa visão mais negativa nesse sentido. A gente tem a famosa teoria do apego, de John Bowlby, que eu acho maravilhosa, tá bom? Eu acho excelente essa teoria. Eu não lembro se eu tenho algum vídeo aqui no canal falando sobre a teoria do apego. Eu acho que tem algum vídeo por aí falando sobre a teoria do apego aqui no canal, certo? Mas é uma teoria muito boa, né? Eu gosto muito, porque aqui a gente tem uma perspectiva do desenvolvimento que provou que o amor não é uma fantasia, né? Mas uma necessidade biológica de sobrevivência, né? Psicobiológica, tá bom? Então, o estilo de apego desenvolvido na infância, a gente tem aquele apego seguro, aquele apego ansioso ou apego evitativo, dita como o adulto se comportará em suas relações amorosas hoje. Então essa é uma teoria bastante interessante. Se eu não tiver um vídeo no canal sobre isso, então acho que está na hora de eu fazer a reciclagem desse tipo de assunto, porque é um assunto muito bom. Então, se você se sentiu seguro na infância, você se relaciona dessa maneira enquanto adulto, né? É o mesmo princípio dos afetos freudianos
e das crenças que a gente tem por aí, né? Então a gente desenvolve determinados padrões, a gente nomeia esses padrões. O que o Bowlby fez? Ele nomeou isso, né? A gente tem uma outra autora que desenvolveu essa teoria do Bowlby, que agora eu me esqueci o nome, né? Mas é basicamente isso. Então eles classificaram 3 estilos, né? Então, se eu sou seguro, eu trabalho sempre a partir dessa perspectiva, eu consigo me relacionar dessa maneira. O ansioso é aquele instável, né? Eu não sei se eu tô ou se não tô, né? E o evitativo, logicamente o nome já diz, é aquele que evita. Uma teoria bastante interessante, porque a partir dela, desses padrões, é que a gente se relaciona aqui no presente e a gente tem uma característica de explicação disso muito interessante, né? De como as pessoas se relacionam. Então, meus relacionamentos são todos ansiosos. Eu não sei se eu tô, não sei se eu não tô, eu não me sinto nunca confortável, eu preciso sempre me afirmar, eu tenho sempre uma dúvida se a pessoa quer estar comigo ou não, né? Então a gente tem essas explicações do Bowlby que são muito boas, tá bom? São excelentes. E nós temos a psicologia contemporânea, né? A gente tem uma teoria triangular do amor, que define que o amor completo precisa de 3 vértices, né? Intimidade, paixão e compromisso. O debate gira em torno da dificuldade moderna de equilibrar esses 3 pilares simultaneamente, né? E a gente tem da Esther Perel, né? Vai argumentar que o amor moderno sofre com uma crise de expectativas, né? A gente espera que uma única pessoa nos dê uma comunidade, o que uma comunidade inteira costumava dar. Segurança, estabilidade, mistério, novidade, transcendência, né? Então o desejo exige mistério e distância, enquanto o amor exige proximidade e segurança. Então são explicações que a gente vai observando aí diversos autores, eles vão explorando perspectivas distintas sobre o amor. Às vezes são recortes, né, de uma fenomenologia do amor que são interessantes, mas que eu acho importante mesmo você ir aprofundando, você ir conhecendo, caso você tenha interesse, né? Então eu trouxe todo esse contexto aqui para poder a gente entender esse negócio bem aqui, né? Para poder a gente entender isso, né? Então, será que o amor realmente mudou? Né? Então, a gente vai ter sempre divergências, né? E a gente tem aqui algumas correntes interpretativas do se o amor mudou de verdade ou não. Então a gente tem uma corrente mais pessimista, que seria defendida por sociólogos como Eva Illouz, né? E o próprio Bauman, né? Eles vão argumentar que o amor mudou estruturalmente porque foi colonizado pelo capitalismo tardio, né? Então a gente tem uma interpretação aqui que sim, o amor mudou, né? E hoje nós nos relacionamos a partir de uma lógica negativa do amor, né? E aí a gente tem características, né? A escolha do parceiro virou um shopping center, né? Até botei aqui o exemplo do Bumble e do Tinder. Há uma hipervalorização do individualismo, né? Então isso daqui é uma característica da contemporaneidade. Então o compromisso é visto como uma ameaça à liberdade individual. E isso daqui é muito interessante porque esses dias frequentemente eu acesso ao Threads e eu vejo postagens do tipo assim: nossa, como é bom eu ter 30 anos, não ter nenhum relacionamento, não ter filhos, né? E eu estou aqui no auge da minha liberdade, né? Em casa, assistindo uma série, comendo o que eu quero, dormindo a hora que eu quero e acordando a hora que eu quero, né? Então a gente tem meio que esse falso dualismo, né? Então, se eu me relaciono, eu não tenho liberdade, né? Então, se eu não me relaciono, eu tenho liberdade, né? Então a gente tem uma exaltação do individualismo e a gente tem o compromisso como sendo uma ameaça à liberdade
pessoal, né? Então a gente tem isso como um paradigma, né, da contemporaneidade. Talvez você interprete também relacionamentos ou o amor a partir dessa lógica. Então, eu sou preso caso eu tenha um compromisso, né? Então, eu sou preso, eu não sou livre. E é muito comum a gente ver memes aí na internet que dizem game over, por exemplo, quando a pessoa casa, né? E nós temos o sofrimento amoroso, ele passou a ser mercantilizado. Isso daqui também, nossa, velho. Eu sou graduado em psicologia, eu trabalho com psicologia clínica, né? Sou psicólogo. Se você quiser fazer terapia, é só clicar no link aqui embaixo, tá? Tá disponível aí. Tom, fui traído, fui traída, estou em sofrimento, quero superar, tenho dependência emocional. Clica no link aqui embaixo que a gente faz uma sessão de terapia aí e faz esse acompanhamento. Mas o sofrimento amoroso, ele passou a ser mercantilizado. Ou seja, nós temos toda uma indústria atrás desse mercado mesmo, né? Tanto que vários colegas psicólogos usam isso que eles vão chamar de nicho de relacionamentos, mas que na verdade é uma indústria, né? Então eles exploram ali um sofrimento, eles exploram dependência emocional, que é uma temática muito em alta, né? Narcisismo, que também é uma temática muito em alta, e eles exploram isso e isso vira uma indústria, né? Assim como a indústria do bem-estar também, né? Então, eu estava no relacionamento há muito tempo, então terminei o relacionamento, então agora eu preciso de uma motivação, eu preciso ir à academia, eu preciso fazer procedimentos estéticos, etc. Eu preciso cuidar de mim, né? Renovar a minha autoestima, né? Então a gente tem essa indústria do bem-estar também por trás disso. E também a gente tem a famosa indústria da fofoca, e aí principalmente, ainda há pouco citei a Virgínia, por exemplo, e a gente tem a indústria da fofoca também, que gira muito em cima dos relacionamentos amorosos, né, do sofrimento amoroso. Vini Júnior terminou com Virgínia, Virgínia terminou com Vini Júnior antes da começo da Copa, e agora como é que vai ser? Virgínia trocou Zé Felipe por Vini Júnior, não sei, enfim. Então é toda uma indústria, né, que utiliza-se, né, que se instrumentaliza da temática do amor. Então a gente tem isso, né, acontecendo, e sem dúvida nenhuma acontece nos nossos dias. E nós temos, por outro lado, a corrente otimista, né, que seria a democratização do afeto. Então a gente tem aqui teóricos que enxergam as transformações atuais sobre o amor, sobre essa reflexão do amor, não como decadência, mas como emancipação. Por exemplo, nós temos o fim do modelo único, né? O amor se libertou das amarras do patriarcado e da heteronormatividade compulsória. Então, lógico, né? O amor, ele vai ser sempre classificado a partir de uma visão de mundo, né? Então, dependendo da ética, dependendo da visão de mundo de uma pessoa, ela classifica o amor, ela faz um recorte do amor para aquilo ali. Então é por isso que basicamente todos os pensadores sérios, né, que a gente tem na história da humanidade pensaram sobre o amor. Eles estão pensando, né, a partir de uma visão de mundo, a partir de uma visão cósmica e a partir de uma visão de homem, né? Então essa visão cósmica, essa visão de homem dá embasamento para ele, esse pensador, desenvolver a sua teoria do amor, né? Então aqui vai ter uma certa crítica em relação à visão de mundo cristã, né? E que a gente tem basicamente ali a igreja dizendo como deve ser o amor, né? E a questão do matrimônio em si, né? E a ideia do amor cristão, né? Do sacrifício, do para sempre, né, e do matrimônio como vocação. Então aqui a gente tem, vamos dizer assim, uma quebra, né, uma tentativa de quebra desse tipo de perspectiva, né? Então é uma perspectiva positiva, né? Então antes se poderia chamar de amor, né, ou de relacionamento somente uma relação ou amor entre homem e mulher. Agora
pode-se chamar de amor uma relação entre um homem e um cachorro. Nós temos novas configurações, então a gente tem, por exemplo, a ascensão do poliamor, né, da não monogamia ética, das relações fluídas, né, reflete bem essa busca por honestidade e autonomia e não necessariamente por egoísmo, né? Então isso é o que esse tipo de corrente diz. Otton, tu concorda com isso? Não, eu não concordo com isso, tá bom? Eu não concordo com isso. Para mim, poliamor, se você é a favor do poliamor, tu só quer uma desculpa para pegar todo mundo. É simplesmente isso. Tá bom? Ai, Otton, tu é tão preconceituoso. Se tu for tão desconstruído assim, parabéns, tá bom? Eu, enquanto uma pessoa que tenta entender saúde emocional, não vejo isso como algo saudável para desenvolvimento da saúde emocional, tá bom? Não vejo, certo? Nós temos relações puras, né? Ali o Anthony Giddens, famoso sociólogo, que vai apontar que hoje as pessoas se unem por livre escolha afetiva, né? E permanecem juntas apenas enquanto o vínculo for satisfatório para ambos, o que gera relações mais democráticas e menos baseadas na dependência econômica ou social, né? Então aqui a gente tem uma leitura também positiva, né? Então, estou me relacionando aqui, né? Então isso é bonitinho, né? Então isso é maravilhoso, né? Então isso é positivo e eu só permaneço nesse vínculo, né, enquanto for satisfatório para mim. Se não for mais satisfatório, eu termino a relação e acabou, né? Então nós temos, por exemplo, a Gretchen, que está no seu, sei lá, 7º casamento. Deixa eu ver bem aqui, quantos casamentos, quantas vezes a Gretchen casou. Meu Deus. A Gretchen já casou 18 vezes. 18 vezes. Cara, isso daqui. Isso daqui pra mim, né? Ela vira um meme, né? Ela vira uma piada na internet. Mas pra mim isso daqui é completamente sintomático. E é sintomático do nosso tempo, né? Que é simplesmente essa ideia aqui. A gente tem uma relação pura, né? Então eu não posso julgar a Gretchen. Por quê? Porque, segundo inclusive o Anthony Giddens, ela teve relações puras. Por quê? Porque ela casou até o ponto em que esse vínculo foi satisfatório. E ela separa. Não é mais satisfatório, então eu vou separar. Então eu vou terminar a relação, né? E isso nos seus, sei lá, qual a idade da Gretchen? Nos seus 67 anos, a rainha do rebolado já casou 18 vezes. 18 vezes, né? Então, é um dado bastante interessante, mas para mim é algo sintomático, né? Para mim, a Gretchen representa não positivamente, né, a questão se o amor mudou ou não, né? Mas ela representa uma sintomatologia da nossa cultura, né? De que se eu tenho a possibilidade de me casar outras vezes, ou de terminar a relação, que não é algo para sempre, né? Ou até que a morte os separe, como é muitas vezes o ideário cristão, né? Então eu tenho a possibilidade de me separar, né? E a Gretchen, por exemplo, soube viver nesse sentido. E aí eu tracei, portanto, né, eu não poderia, né, em cima dessa nossa investigação, eu não poderia deixar de falar sobre os fatores que adoecem, tanto sobre o amor antigo como sobre o amor contemporâneo, assim como também os fatores
que promovem saúde, tanto do amor antigo como do amor contemporâneo, né? Para poder a gente tentar pegar assim um segredo do amor. Otton, qual é o segredo do amor? Me diz aí. Então eu vou te dizer agora o segredo do amor, tá bom? Então você vai aprender os melhores princípios, tanto da época clássica como da época contemporânea. E se você conseguir aplicar isso nos teus relacionamentos, então eu tenho certeza que você será bem sucedido. Então aqui é o bizu, aqui vale um curso de 397, tá bom? Aqui vale um curso de 397 para você. Eu poderia fazer uma copy extremamente forte, falar assim: você já sofreu com vários relacionamentos amorosos? Você já sofreu com uma pessoa narcisista que te conquistou a priori e depois só usou, rebaixou e destruiu a tua alma por completo? Se você imaginou um relacionamento saudável quando você era mais jovem, mas quando chegou na vida adulta você se deparou com frustrações, traumas, decepções e traições, e eu tenho um segredo milenar que vai fazer você desconstruir traumas e encontrar a cura para os seus relacionamentos amorosos e dessa maneira conseguir se relacionar de maneira saudável aqui no presente. Mas para você saber deste segredo milenar, você precisa clicar no link aqui e adquirir o meu curso, Os Segredos Milenares do Amor. E aí? Sentiu vontade de comprar o curso? Vamos lá. Então a gente tem os elementos adoecedores do amor. Então o sofrimento no modelo clássico e romântico tradicional, que imperou ali até meados do século XX, né, estava profundamente ligado à institucionalização do afeto e à falta de autonomia. Então nós tínhamos ali uma sensação de asfixia, né, do sufocamento em função da clausura do dever. Então o amor antigo era indissociável do contrato social e familiar. O elemento adoecedor aqui era a impossibilidade de saída da relação. E aqui nós temos indivíduos, especialmente mulheres, permaneciam amarrados a casamentos abusivos, violentos ou gélidos porque o divórcio era um estigma social intransponível. Amava-se pelo dever de manter a estrutura. Tá? Então, isso, sem dúvida nenhuma, acontecia e às vezes ainda acontece nos nossos tempos. Nós temos o sacrifício do eu, né? Seria aqui um masoquismo romântico. Né? Então, esse ideal romântico do século XIX vendeu a ideia de que amar é fundir-se ao outro, né? A ideia da alma gêmea, né? O adoecimento ocorria pela anulação da individualidade. Então isso era um romantismo. Então para o amor viver, a identidade própria precisava morrer. Aqui a gente tem casos de dependência emocional, né? Então esse sacrifício do eu, um masoquismo romântico, né, também é um elemento adoecedor, certo? Vai pegando aí que isso daqui a gente tem várias chaves aí para você se relacionar melhor. E nós temos a repressão e a hipocrisia. Então, o desejo sexual e a paixão eram severamente reprimidos ou higienizados para caber na moral vigente. Nós temos aí o exemplo da era vitoriana, né? Então, que se tinha ali uma repressão. O Freud, ele tratou muito disso, né? Então, por isso que ele, inclusive, vai apontar a sua teoria para a pulsão sexual, né, para a libido, né, para a pulsão sexual. Justamente porque havia uma repressão, ou seja, havia uma sociedade tensa, reprimida, efetivamente. E aí o Freud ele foi descobrindo ali esses elementos e ele constrói toda uma hermenêutica, né, de adoecimento e saúde psíquica a partir desse recorte, dessa energia, né, que não é efetivamente do coito em si, mas de uma energia, né, que estava ali guardada, né, que precisava ser falada, que precisava ser expressada. Então Freud ele faz essa leitura excelente desta época.
tá bom? Tá aqui, ó. O resultado psíquico disso, amplamente documentado pela psicanálise freudiana, era a histeria e as neuroses obsessivas geradas pelo abismo entre o que se desejava e o que se podia viver. Tá bom? Então a gente tem isso daqui. A perspectiva freudiana é bastante interessante, eu gosto. E nós temos o elemento ou os elementos adoecedores da nossa sociedade atual, que eu separei aqui. Na modernidade tardia, né, ou na contemporaneidade, o pêndulo mudou drasticamente. Então a gente é uma sociedade livre dessas amarras sociais e com controle total de nossas escolhas. Só que, a partir disso, né, a gente tem novas formas de adoecer. Então a gente tem a cultura da descartabilidade e a gente tem a angústia de separação. Então a gente tem a teoria do Bauman, né, do amor líquido. Os vínculos, eles são de fácil acesso e fácil saída. Então a gente tem muitos inputs e a gente tem muitos outputs, né? Então turnover ou turnover, né, é muito alto no que diz respeito aos relacionamentos amorosos e no que diz respeito ao amor. Então o elemento adoecedor atual é uma insegurança crônica. Olha só, isso daqui é chave para você entender, tá bom? Isso daqui é chave para você se relacionar melhor. Então, sabendo que você pode ser substituído por um deslizar de dedos em um aplicativo, a pessoa contemporânea acaba vivendo em um constante estado de alerta e ansiedade, antecipando o abandono. Ora, não é assim que acontece? Cara, é muito interessante, muito bom. A ameaça não está mais só no trabalho, né? A ameaça está na tela. Aqui a qualquer momento eu posso me conhecer alguém aqui na tela em que eu possa deixar minha mulher, né, trocar minha mulher por essa pessoa que eu conheci bem aqui. Né? Então a gente tem uma angústia de separação muito forte acontecendo. Isso para pessoas ansiosas é um desafio gigantesco. E aí a gente tem aquele velho paradoxo da escolha infinita. Por quê? Porque nós temos um catálogo humano virtualmente infinito. Virtualmente infinito. Então, quando eu escolho A, isso gera a angústia de estar renunciando todas as outras opções possíveis. Então, isso daqui é a angústia da escolha. Então, por exemplo, a gente vê isso também, isso faz parte da contemporaneidade, da modernidade, foi buscando isso, foi buscando essa liberdade de escolher, né, e foi dando mais opções para a pessoa, né, eu digo homem mesmo, sociedade, escolher. Né? Então, a gente tem um exemplo análogo a este, que é o exemplo das profissões. Né? Então, antigamente, as profissões eram passadas de pais para filhos. Então, se, no meu caso, o meu pai era dentista, né? Quando era vivo, era dentista, e eu simplesmente continuaria. Eu aprenderia a profissão do meu pai artesanalmente e eu continuaria esta profissão. Né? E hoje não. Né? E hoje eu sou psicólogo, e aí, sei lá, se eu tivesse um filho, meu filho poderia ser psicólogo, mas ele poderia ser outra coisa. E hoje, inclusive, é raro a gente ver algum filho que segue a profissão do pai. Né? Então, abriram-se as possibilidades ao ponto da pessoa se tornar mais autônoma. Né? Então, eu não tenho que herdar diretamente isso daqui do meu pai. Eu consigo fazer outra coisa, né? Outra situação. Eu consigo aprender outra profissão. Mas isso gera uma angústia, porque qual é a profissão certa? Como é que eu vou saber que naquela outra ali eu não serei feliz? E se eu escolher A, mas na verdade eu devesse escolher B? Isso também se aplica aos relacionamentos. Então, poxa, eu tenho muita possibilidade aqui
eu posso abrir a minha rede social e, sei lá, falar com 10 mulheres, mas qual será aquela que me fará mais feliz? Mas qual será aquela que eu devo me doar mais? Mas qual será aquela que eu devo escolher para poder ser a mãe dos meus filhos? Entende? Então abre uma angústia em função dessa escolha infinita. Então comprometer-se com alguém gera essa angústia de estar renunciando a todas as outras opções possíveis. E aí nós temos um outro elemento que é o narcisismo e a indisponibilidade. Então atualmente os psicólogos, ou a psicologia, né, vai lidar muito com o amor de consumo, que inclusive na época da pandemia eu fiz uma live, né, eu chamei de a live da sofrência, né, porque na época estava muito em alta ainda a sofrência, né? Hoje em dia é tipo piseiro, né? Já mudou para piseiro. Mas o que estava em alta na época era a sofrência, né? E eu fui fazendo uma teoria do amor a partir do imaginário musical, né? Então eu comecei desde o sertanejo, o forró romântico dos anos 90, né? Que trazia um romantismo. Cara, inclusive essa live é muito boa, essa teoria é muito boa, né? Eu acho que isso poderia ser uma tese de mestrado, ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, tá? Sobre o amor. Tá? Se você for pesquisador aí e tiver interesse, né, faça isso. Tenho certeza que é uma pesquisa maravilhosa. Então a gente tem desde Limão com Mel, cantando músicas românticas, né? Limão com Mel, Banda Magníficos, forró mais romântico, anos 90. Então uma geração ainda que já sofria com essas transformações, mas que popularmente ainda havia muito romantismo. E a gente vai evoluindo para isso, até que a gente chega ao forró bagaceira, né, que, vamos dizer assim, tem como ponto marcado o Aviões do Forró, né, com que tontos, que loucos, somos nós dois, né, Risca-Faca. E a gente tem a bagaceira, né, e uma geração sendo trabalhada com essa bagaceira, né, de uísque, ir pra farra e pegar várias mulheres, etc. Então a gente tem uma geração, né, sendo construída a partir dessa lógica, até que a gente chega ao ponto da sofrência, né, que é a consequência, né, da bagaceira. Então a gente tem toda uma explicação sociológica disso, desde o romantismo, a gente se conectando a partir de um romantismo, mas tendo traições, etc., e a gente reagindo a essas traições, né, saindo do romantismo da pior forma possível, né, e reagindo às traições a partir da bagaceira, da lógica da bagaceira, etc., né? E depois percebendo que a resposta da bagaceira não foi a resposta adequada ao romantismo, e a gente chega, portanto, na sofrência. Então a gente tem toda essa explicação sociológica musical, né, sendo externalizada, né, e vendida para a gente, e a gente consome. Né? Eu digo a gente, enquanto brasileiro, não que eu particularmente consuma esse tipo de música, né? Não consumo, né? Mas a gente tem essa lógica, essa explicação, né? Depois eu posso até fazer uma atualização dessa live da sofrência
para explicar isso também, porque é um assunto bastante interessante, né? Então a gente tem esses pontos, cadê onde é que eu estava? Né? E aí a gente tem, né, eu abri esse parênteses aqui para poder dizer que a psicologia atual lida com esse sofrimento, né, do amor do consumo. Né? Então o outro não é visto como uma alteridade a ser descoberta, mas como esse espelho para inflar o próprio ego, um prestador de serviços emocionais. Então quando o parceiro apresenta falhas, defeitos, exige um esforço, né? Então a relação é interrompida sob a justificativa de preservar a saúde mental, mascarando aqui esse egoísmo puro. Então, não, eu prefiro me proteger, né, do que me relacionar. Então, eu prefiro me proteger do que me relacionar. Não, eu cheguei no meu limite é isso. Então, a gente tem isso. E agora, a gente tem os pontos saudáveis do amor antigo. Então, se por um lado eu falei sobre os pontos negativos, agora os pontos positivos. O modelo tradicional de amor, né, tinha de virtuoso a ideia de alicerce, tempo e cultivo. Então nós tínhamos uma base segura e a gente tinha a previsibilidade. Por exemplo, na psicologia do apego, sabemos que o cérebro humano floresce quando se sente seguro. A segurança é um ponto fundamental para qualquer criança. Isso é batido. Então o amor antigo, essa ideia de amor antigo, oferecia uma imensa sensação de permanência. Saber que o outro estaria ali no dia seguinte, independente das oscilações de humor ou das crises financeiras, criava um porto seguro psicológico que acalmava o sistema nervoso e permitia planejar a vida a longo prazo. Hoje a gente não tem mais isso. E hoje isso é que muita gente busca. Eu busco segurança. Então nós temos a resiliência. Então, diante de uma crise, a mentalidade antigamente não era descarte e substitua, mas vamos consertar. Deu ruim, eu não vou descartar, eu vou tentar consertar. Então isso exigia ali o próprio desenvolvimento de virtudes. Por exemplo, paciência, tolerância à frustração, perdão, né, capacidade de negociar a própria vontade em prol de um bem maior, por exemplo, a família, né, a história construída. Então, hoje isso é pregado como se fosse uma loucura. Você não deve fazer isso, você não deve perdoar, você não deve negociar as próprias vontades, você não deve fazer isso, você não deve pensar no bem da família. E nós tínhamos a construção de uma narrativa comum. Havia um orgulho saudável em olhar para trás e ver uma vida inteira construída a duas mãos. Então, o valor, diferentemente daquilo que parece ser hoje, não estava na intensidade da paixão do momento, mas na solidez da tapeçaria que o casal tecia ao longo de décadas. Isso que é interessante, isso que é bonito. E nós temos os pontos positivos do amor contemporâneo. Então nós temos conceitos de liberdade, dignidade e autenticidade. Então nós temos uma escolha voluntária e contínua. Então hoje as pessoas permanecem juntas não por coerção social, por dependência econômica ou medo do ostracismo, mas porque querem. Então o sim contemporâneo precisa ser renovado todos os dias. Então aqui a gente tem uma liberdade, vamos dizer assim, autêntica, né? Eu escolho uma pessoa. Não é minha família que vai escolher, inclusive, sou eu. E isso é muito saudável. Eu escolher alguém, eu ter essa capacidade de escolher com quem eu quero passar o resto da minha vida. Isso é extremamente saudável. Nós temos um aspecto de simetria, igualdade e diálogo. O amor contemporâneo oxigenou as relações,
ao quebrar os papéis rígidos de gênero. Então, homens e mulheres e todas as configurações de casal hoje buscam uma parceria baseada no companheirismo horizontal. Então, existe espaço para conversar sobre sentimentos, expressar vulnerabilidades, alinhar expectativas sexuais e negociar acordos de forma aberta, algo impensável no passado. E é claro, essa possibilidade aqui, ela está sempre sustentada por uma ética. E é isso que você precisa avaliar, né? Então, dependendo da tua ética, tá bom? Esses limites, eles são mais ou menos extensos. Então, dependendo da tua visão de mundo, esses limites, eles são mais ou menos extensos. O ponto positivo é que a contemporaneidade abriu a possibilidade de diálogo, de conversar sobre, tá bom? Então, eu acho que isso é o que vale ser ressaltado aqui. Eu tenho a minha perspectiva particular, né, de visão de mundo, eu sou cristão, né, então eu tenho a minha perspectiva particular de visão de mundo, né, o limite, vamos dizer assim, para relacionamentos amorosos dentro da perspectiva cristã é muito menor do que os limites, no sentido de extensão, do que uma pessoa que não tem uma visão de mundo cristã, sem dúvida nenhuma. E esses limites, eles estão sustentados por uma ética, sustentados por uma visão de mundo. Tá bom? Você precisa conhecer a tua visão de mundo, você precisa conhecer a tua ética para poder você optar, né? Para poder você entender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não sou eu que vou dizer aquilo que é certo para você, tá bom? O relacionamento como incubadora de potencial. No modelo atual, o amor saudável não exige que você anule sua individualidade. Pelo contrário, o parceiro ideal é aquele que impulsiona seu crescimento pessoal, profissional e existencial. Então a gente tem aqui um facilitador de um processo de individuação. Então aqui a gente tem essa possibilidade. E por fim, aqui eu encerro a nossa conversa sobre se o amor mudou. O ápice da maturidade afetiva hoje parece ser a capacidade de fundir o melhor desses dois mundos. Então nós temos, se eu fosse te dar aqui o curso, né? Então qual é o curso, qual é o resultado? Né? Se eu fosse te entregar aqui o que você precisaria buscar, entre aspas, para poder você conseguir ter um amor maduro, né? Você precisaria buscar a estabilidade do amor antigo, ou seja, compromisso mais resiliência, né? Então lembra, né, que o amor antigo, ele te entregava esse compromisso. Estou aqui até o final da vida. Isso é estabilidade. Tá aqui. Então sei que eu posso estar seguro neste relacionamento, nesse ambiente. Maravilha. E a resiliência, ou seja, se eu discordo de algo, eu posso trabalhar esse algo e aprender com isso. Se eu estou me relacionando e a pessoa me feriu de algum modo, eu posso tentar extrair lições disso, fazer a resiliência e continuar na relação. Então esse compromisso e resiliência, que são frutos da estabilidade, então são pontos positivos do amor antigo. E se por um lado eu tenho essa estabilidade, por outro eu tenho a liberdade, que seria a autonomia. Então sou eu quem escolho. Não é minha família que escolhe por mim. Não estou escolhendo por um papel social. Estou escolhendo a partir das minhas categorias de valores, estou escolhendo a partir das minhas categorias de sentido, estou escolhendo a partir da minha visão de mundo. Mas sou eu.
Eu é quem escolho. E a autenticidade, eu me mostrar para quem eu decidi escolher. Eu ser de verdade. Tirar todas as máscaras. Inclusive, demonstrar vulnerabilidade. Falar sobre possibilidades. Então, nós conversando, a gente avaliando esses 2 pontos, estabilidade do amor antigo e liberdade do amor contemporâneo, a gente tem a possibilidade aqui do amor maduro. Então o ponto é, será que a gente consegue desenvolver um modelo de amor que é ao mesmo tempo livre e seguro? Já que essas 2 grandezas parecem ser opostas, já que essas grandezas parecem ser pendulares, então quanto mais livre, menos segurança. Quanto mais segurança, menos liberdade. Qual foi o caminho que a humanidade fez? Ela saiu de um ponto de segurança e caminhou, e hoje estamos pendularmente no sentido contrário. Se antes a ideia majoritária era a segurança, hoje a ideia majoritária é a liberdade. Entende? Então, tente buscar isso aqui, ó. Esse pêndulo, ele tem um centro. Tente encontrá-lo. E essa nossa conversa fez sentido? Eu espero que ela tenha feito sentido para você. Se você gosta de falar sobre esse assunto de relacionamentos, deixa aqui embaixo. Se você tiver alguma sugestão aí de vídeo, ou de tema dentro desse tema do amor, pode colocar aqui embaixo para poder a gente conversar, tá bom? Posso fazer outros vídeos sobre essa temática. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like aí, deixa o joinha, deixa o gostinho, porque aqui a gente fala sobre desenvolvimento humano. É um nome que é meio paia, mas que no fim das contas é isso que eu busco. Tá bom? E é sempre baseado em psicologia, em filosofia e uma pitada de teologia. Então é isso, beijinhos e até a nossa próxima conversa.